Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui dentro do canal do Rituale, o nosso podcast Ciência do Estilo de Vida. E hoje nós temos uma grande convidada aqui, a doutora Gabriela Raimann. Obrigado, Gabi, por você estar aqui hoje junto com a gente. Obrigada. Onde nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, estresse. Do caos à calma. Vamos entender um pouquinho o impacto do estresse no nosso estilo de vida, né? E entender como que ele contribui para alterar a nossa saúde e a nossa doença. E aí, brevemente, eu vou trazer algumas estatísticas para vocês terem uma ideia do impacto do estresse na nossa vida. No Brasil, um levantamento feito por uma pesquisa da ISMA-BR, o International Stress Management Association, levantou e descobriu que 70% dos brasileiros sofrem de estresse. E ele revela que 30% destes têm níveis severos de estresse. Com relação ao estresse, o estresse impacta diretamente a nossa produtividade. E um levantamento da ABQV, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, identificou que o estresse está associado a uma perda de produtividade em 3,5% por ano nas empresas. Quando a gente fala a nível de mundo, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 260 milhões de pessoas sofram de estresse em todo o mundo, representando 3,4% da população mundial. Quando a gente fala de custos econômicos, o impacto que o estresse gera, a Organização Mundial da Saúde estima que são gastos anualmente US$ 1 trilhão com relação ao estresse. E quando a gente fala sobre os efeitos na saúde física, pesquisas indicam que o estresse crônico aumenta o risco de doenças cardíacas em até 40%, aumenta o risco das pessoas desenvolverem diabetes do tipo 2 em até 50%, e o risco de câncer em até 25%, segundo a American Psychological Association. E hoje, então, vamos conversar com a Gabi sobre o impacto do estresse na nossa vida. E, Gabi, para a gente começar, você poderia explicar para a gente, de forma breve, o que é estresse e como ele se manifesta no nosso corpo? Sim. Dani, a questão do estresse é muito democrática hoje, porque afeta basicamente todas as pessoas, né? E dentro da saúde, a gente fala que os estudos mostram que quase 70% dos atendimentos de emergência, eles têm como pano de fundo o estresse. E o estresse não deixa de ser uma tensão, né? Uma tensão, seja mental, emocional, que se desenvolve em situações com circunstâncias adversas, né? Do termo lá da engenharia, estresse é tudo que deforma um corpo, enquanto resiliência é a capacidade desse corpo voltar ao seu estado original, recuperar o formato. Então, aplicando para a saúde, né, o estresse é tudo aquilo que nos tira da nossa alostase. E a alostase é aquele equilíbrio, aquele estado fisiológico de funcionamento do corpo. Então, o estresse pode ser físico, pode ser mental, ele pode ser emocional, ele pode ser em diversos âmbitos e afetar de formas diferentes, pessoas diferentes, sintomas diferentes. E aí, como que a gente identifica isso? De várias formas, né? Tem muitos sintomas que são relacionados ao estresse. Dor, principalmente dor de cabeça, dor no corpo, piora de algum tipo de dor na coluna, no joelho, fibromialgia, problemas relacionados ao estômago, né? Problemas intestinais, gastrite, úlcera, distensão, dificuldade de fazer a digestão. Também a parte endócrina é muito envolvida no estresse por conta dos hormônios, né? O sistema nervoso fica sobrecarregado, existe uma exaustão de catecolaminas. Então, assim, basicamente, quase todos os sintomas, eles podem ser relacionados a estresse ou piorados com estresse. Por isso que o estresse entra como pano de fundo, piorando, ou até, às vezes, sendo um gatilho para o desenvolvimento dessas doenças, principalmente doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças que têm relação com o estado emocional. É um impacto muito grande, né, do estresse na nossa saúde, né? A gente precisa estar atento a isso. Bom, e quais são os principais fatores que podem desencadear o estresse na nossa vida moderna, corrida, do dia a dia?
Isso é engraçado, porque assim, muitas pessoas veem o estresse como algo 100% negativo. Hoje, o estresse é relacionado como uma coisa ruim. Coisas ruins, né? E a verdade é que o estresse, ele fisiologicamente, ele é fundamental para a gente estar vivo. A gente precisa do estresse, a gente precisa do estresse para sobreviver. O cérebro criou esse mecanismo como fonte de sobrevivência. O sistema nervoso simpático, o sistema de luta e fuga, ele foi feito para a gente estar preparado para lutar ou para fugir, para sobreviver. Acontece que, uma vez, a gente não tinha essa gama de informação, essa demanda, esse tempo curto, essa questão de a gente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Questão financeira, questão social, questão de insegurança, tudo isso, trabalho, filho, tudo isso vai gerando como se fosse microdoses de estresse todos os dias, e isso a gente não permite recuperar. É um estresse em cima do outro. Então, o que era para ser uma coisa fisiológica de ter um estresse agudo e recuperar, a gente não está recuperando. A gente soma um estresse em cima do outro. E esse é um problema que gera o estresse crônico, né? A grande diferença do estresse bom para o ruim é o tempo que ele dura. É o tempo de duração que a gente fica exposto. Independente se é uma situação só. Se a gente não recupera o estado de relaxamento, o estado de alostase, a gente vai gerar uma adaptação por um tempo. Isso vai nos desafiando o nosso corpo, os nossos hormônios, o funcionamento dos órgãos. Desgastando o nosso corpo. Desgastando, e isso gera a exaustão. Né? A exaustão que também leva ao burnout. Sim. Que é daí que, enfim, hoje somos um país quase campeão em burnout. Em burnout, né? Eu acredito que depois da pandemia isso deve ter piorado bastante. Porque esses dados, a maioria das pesquisas são de antes da pandemia. Antes da pandemia. Né? Então, com o isolamento, o home office. Que está exigindo muito, porque não existe essa pausa, essa transição de estou em casa e estou no trabalho. É tudo junto, e a gente ativamente não toma essa atitude de relaxamento. A gente não tem esse hábito no dia a dia como a gente tem indo trabalhar, né? Escovando os dentes, fazendo atividades comuns. A gente não para ter uma atividade marcada, compromisso de relaxamento. É verdade. Se a gente for, né, fazer um panorama, né, lembrar no período em que nós éramos seres que viviam da terra, o ser humano nas suas pequenas comunidades nômades, né, o homem tinha um papel, né, de caçar, de buscar uma caça, etc. E quando ele se via diante de um predador ou de um possível alimento, se ativava o sistema simpático para preparar ele, né, para essa luta ou fuga. E isso era momentâneo, era poucas vezes durante o dia ou durante uma semana. Né? E o que acontece com o nosso corpo? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a circulação sanguínea, aumenta a liberação de açúcar no sangue, que vai funcionar como energia para os músculos e para o cérebro poder trabalhar. Aumenta a pressão do sangue para chegar mais sangue do músculo. O trato gastrointestinal, você diminui a quantidade de sangue que vai para lá, que nesse momento a gente não vai fazer digestão, nem absorção de nutrientes. A pele fica pálida, esquálida, né? Quando a gente toma um susto, a gente não fica branco. Né? Isso é porque, para evitar uma possível lesão, que a gente sangre. Então faz essa vasoconstrição periférica. Então tudo isso são adaptações que ocorrem, que são feitas para ocorrerem poucas vezes durante o dia. Só que na vida moderna, como você bem falou, a gente fica exposto durante muito tempo aos fatores estressores. Brigas conjugais, problemas familiares, estresse no trabalho, estresse financeiro. E aí esse gatilho do sistema nervoso autônomo simpático fica ativado muito tempo, né? 100% em alerta. Isso gera desgaste no nosso corpo. É a mesma coisa um carro que está desregulado e você está lá com o pé no acelerador e ele parado. Ele está consumindo mais combustível. Ele está se desgastando mais. Isso a longo prazo vai trazer problemas mecânicos, no caso, problemas de saúde para esse corpo. Né? E como muitos fatores de estresse, eles vêm do ambiente, muitas vezes são fatores que não estão no nosso controle. Então, esse é um ponto sempre importante, porque existem as coisas que a gente pode controlar, isso a gente se desenvolve, a gente tenta criar ferramentas para lidar com isso, mas existe todo um ambiente que não depende da gente e que vai estar sendo um gatilho de estresse o tempo inteiro. Então, se a gente não aprende a lidar
com esse ambiente, se a gente não cria ferramentas de lidar com isso, não necessariamente de encarar frente a frente aquele estresse, mas de eu me recolher e recuperar o meu estado de equilíbrio. Se eu não crio isso, é muito difícil que eu consiga recuperar o meu equilíbrio. E isso, hoje em dia, na minha opinião, realmente tem que ser feito ativamente. Eu tenho que pausar, eu tenho que fazer uma pausa, não final de semana, não uma vez ao mês, uma vez no ano, nas férias. Não, isso tem que ser feito, isso tem que fazer parte da minha rotina. Porque, senão, em algum momento, ou o corpo vai falar, ou a exaustão chega, ou alguma coisa acontece que faça o nosso corpo parar. Então, seja na doença, seja no sintoma, seja no susto, em algum momento essa conta chega. E a gente fica subestimando, né, o efeito disso na nossa saúde. Perfeito. E já pegando esse gancho, né, de que maneira o estresse crônico ele pode impactar a nossa saúde física e também no desenvolvimento de doenças como as doenças endócrinas? Na física, nisso que a gente estava falando, né? Todos os sintomas podem ser relacionados ao estresse. Não significa que o estresse cause tudo isso. Quando a gente fala de saúde, de doença, é sempre multifatorial, né? Então, a medicina do estilo de vida também fala sobre isso. Doenças crônicas são multifatoriais. Existe a genética, existe o que eu faço com a minha genética, existe o ambiente e como que eu vou ajudar ou evitar no desenvolvimento de uma possível doença que eu poderia vir a ter, né? E o estresse é a mesma coisa. O estresse age como um pano de fundo, como um gatilho. Então, todos esses sintomas que a gente já falou podem ser consequência do estresse, mas no desenvolvimento das doenças, mesma coisa. A endócrino, por exemplo, muitos pacientes falam que tem diabetes emocional, que, em teoria, não existe, porque o diabetes é diabetes. De onde vem esse termo? Porque, de fato, quando as pessoas estão sob um estresse, a glicose aumenta. A glicose aumenta, como tu bem falou, para gerar energia. Então, o mecanismo de funcionamento da insulina, da digestão do carboidrato, a resistência à insulina muda. E, realmente, o desfecho de um paciente que tem diabetes ou que tem um pré-diabetes, ele é pior em quem está muito estressado. Assim como é pior a dor. A dor também é um sintoma que é multifatorial. Sim. Existe a dor somática, a dor que vem de problemas que pioram a dor. Então, assim, o estresse pode impactar de todas essas formas, né? Perfeito. Ele impacta muito, né? E que tipo de doenças podem surgir por conta do estresse? Várias, principalmente, assim, as mais comuns, as mais famosas é a fibromialgia, que é uma doença que tem relação com o emocional, com o estresse, né? Doenças autoimunes, que sempre são estudadas e é difícil de achar causa. Às vezes, os gatilhos são estresse inclusive físicos, né? Traumas, acidente, cirurgia, coisas assim que também podem ser estresse para o nosso corpo, né? Então, podem gerar esse tipo de... podem desencadear, né, esse tipo de doença. O diabetes também, né? Existe uma alteração muito clássica que é do cortisol, né? O cortisol, ele é produzido na glândula adrenal, que é a glândula que fica em cima do rim, regulado pelo hipotálamo e pela hipófise, lá no sistema nervoso central. Então, quando a gente vive estresse cronicamente, a amígdala, que é uma região do medo, relacionada às emoções, ao medo, ela manda comandos para o hipotálamo, para a hipófise, estimulando a glândula adrenal a produzir mais cortisol. E o cortisol serve para quê? Exatamente para isso que tu narrou, para fugir lá naquela época de caça, para fugir de um leão, para sobreviver, para aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a glicose. Se a gente fica com um pico 24 horas por dia de cortisol, é óbvio que isso vai ter inúmeros desfechos, né? Desfechos metabólicos, inclusive, né? De piora da resistência à insulina, de aumento de glicose, de dificuldade de perda de peso, de dificuldade de construção de massa muscular. Porque o cortisol não é para ele ficar alto o dia inteiro. Ele funciona de forma que ele faz pico de manhã cedo, inclusive é o que nos ajuda a despertar.
Mas se ele não faz esse pico direito, isso é um problema, inclusive atrapalhando o sono. Aqueles múltiplos despertares ao longo da noite daquela pessoa que vive em estado de alerta e não tem um relaxamento antes de dormir ou em algum momento ao longo do dia. Ou também aquela pessoa que não consegue dormir, né? Também, e às vezes, coisa. aquela pessoa que tem aquela famosa síndrome do pensamento acelerado. A pessoa deita na cama e fica lá pensando em 1000 problemas, em vários problemas e não consegue dormir. Sim. Isso, por vezes, está relacionado a um estresse constante durante a vida, durante o dia, durante meses, e ela não consegue se desligar por conta dessa desregulação. Né? É normal da mente estar funcionando o tempo inteiro. Isso é interessante porque as pessoas às vezes querem buscar meditação e coisas para acalmar a mente e elas acham que não é para elas, que aquilo não funciona porque elas não conseguem não pensar em nada. Sim. Só que a verdade, hoje a ciência estuda isso, é que não é não pensar em nada. A gente nunca não vai estar pensando em nada. A gente sim vai perceber que a gente não é a nossa mente, a gente não é os nossos pensamentos. E isso faz parte para a gente conseguir desacelerar. A gente ter algum tipo de prática de sentar, de respirar, enfim, existem várias técnicas para fazer isso, mas para a gente acalmar esse cérebro que está pensante o tempo inteiro. E quando a gente fica em tela, quando a gente fica distraído ouvindo música, vendo uma série, a gente não está permitindo essa pausa. Então, o nosso cérebro não está parando. Então, quando a gente simplesmente desliga tudo, desliga a luz e fecha os olhos, a gente não vai parar de pensar naquela hora. Então, isso dificulta muito o sono, dificulta para pegar no sono, dificulta para manter o sono. E a pessoa fica agoniada porque ela percebe isso. Então, é mais um fator que fica estressante. O fato de não conseguir dormir na hora que ela se propôs a dormir. Já gera uma ansiedade. Já gera uma ansiedade, né? E, Gabi, quais são os efeitos do estresse crônico na nossa saúde mental? E, para o pessoal de casa, quais os sinais que eu percebo em que o estresse está afetando a minha mente? Isso assim, obviamente o estresse está relacionado com ansiedade, com depressão, com pensamento acelerado, aqueles medos, né, do que não aconteceu, do que está para acontecer, a gente fica antecipando ameaças que não aconteceram. Então, esses problemas em relação à saúde mental podem ser desencadeados a partir de um estresse constante. Mas o que é importante, assim, sinais muito fáceis de perceber, né? A gente sempre tem algumas coisas que a gente gosta de fazer, né? Para mim, isso é um sinal importante. Quando eu começo a perder o gosto, perder aquela satisfação, aquele prazer em fazer coisas que eu sei que eu gosto de fazer. Isso, para mim, é um sinal de alarme importante e bem fácil de perceber. Ou perceber que eu já não estou fazendo essas coisas que eu gosto de fazer. Ou porque eu não tenho tempo, ou porque isso não está sendo prioridade, ou porque alguma coisa me fez deixar de fazer. Então, essa ausência, às vezes, não é nem uma tristeza, ou uma depressão, ou uma ansiedade. Às vezes, é uma falta de prazer, uma falta de alegria em fazer determinada coisa que eu sei que eu gosto de fazer. E essa falta de sensação de gratidão, muitas vezes, é exaustão. Vem dessa exaustão, né? Desse estresse constante que eu só quero ficar no meu canto e dormir, descansar. Às vezes, nem é sono. Mas esse estado de querer se isolar, de não querer participar das coisas, de não estar mais querendo socializar, isso é uma coisa muito fácil de perceber, que não necessariamente alguém vai te dar um diagnóstico de depressão por isso, mas que é um sinal vermelho que as coisas não estão legais e que isso, de alguma forma, precisa ser revisto. Perda de interesse e prazer nas atividades que você antigamente gostava de fazer e não gosta mais. Esse é realmente, né, um sinal muito importante, né? A outra coisa é a questão da distração, da atenção, né? Quando a gente vê que a gente não está conseguindo, isso é um problema cada vez mais prevalente na sociedade, pelo excesso de tela, por fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não retém a atenção por muito tempo em uma coisa só. Então, a gente começa a notar dificuldade de memória, dificuldade de aprendizado. E aí todo mundo taxa isso como TDAH, isso, e não é. Exatamente. Muitas vezes é exaustão, é falta ou de sono ou de
de descanso, né? Porque o descanso tem vários tipos. O descanso não é só descanso físico. O descanso mental é importante, o descanso social é importante. Enfim. Outro ponto também que é importante, né, que a gente percebe, acho que como sinal físico, é quando a pessoa às vezes fala assim, eu sinto que às vezes meu coração está palpitando, está pulando no meu peito. Sinais de ansiedade. Sinais de ansiedade, que você está sempre no estresse. Uma coisa que é muito comum, que eu sempre trago isso para os pacientes, quando você está parado, está vivendo uma situação e você se pega, sabe aquela bufada? Sim. Esse gatilho de inspirar profundamente e expirar... É muito inteligente. O corpo é muito inteligente. Ele está preparando você para uma reação de luta ou fuga. Porque ele está aumentando a oxigenação do seu cérebro, para o seu cérebro se preparar para liberar os hormônios, as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e o seu corpo se preparar para... Cadê o perigo? Uma possível reação de luta ou fuga. Então, eu sempre falo, preste atenção se você está bufando muito, inspirando profundamente, porque isso é um gatilho clássico né, de estresse constante. Essa inspirada profundamente que você dá. Isso eu acho que é mais uma coisa que acho que a gente pode levar. O estresse faz isso, a gente fica com a respiração curta. A gente não sabe, a gente já não sabe respirar direito no dia a dia, né? Quando a gente está sob estresse crônico, a nossa respiração fica muito curta. Então, a gente faz... também para tentar regular, né? Porque a gente fica com a frequência alta e a respiração curta. A troca de oxigênio é pouca para o que deveria ser feito, né? Exato. E outra coisa, a ansiedade, ela gera sintomas muito parecidos com muitas doenças, né? Ela simula, às vezes, infarto, ela simula... AVC, às vezes, paralisia de um lado do corpo. É óbvio que quando a gente fala desse tipo de doença, a gente sempre tem que descartar elas, né? A gente nunca vai dizer só que é ansiedade, que é estresse, sem realmente investigar. Isso sempre é um diagnóstico de exclusão. A gente vai dizer que isso é do estresse e da ansiedade, excluindo outras causas, né? Então, a gente não pode pressupor, só porque o mundo está estressado, que essas doenças são estresse. Mesmo sabendo que isso pode ser piorado, mas a gente primeiro investiga e aí... Enfim, descartando tudo isso, a gente pode pensar que isso é de um quadro de ansiedade ou de excesso de exaustão ou de estresse, né? E falando de doenças metabólicas, né, e distúrbios endócrinos, quando a gente fala de obesidade, né, isso é um tema sensível de ser discutido hoje em dia. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo e a ABESO, né, que é a Associação Brasileira de Obesidade, já estão olhando isso de forma muito diferente hoje. Existe alguma correlação entre estresse e obesidade? Toda relação. Hoje em dia, assim, né, a obesidade já é tratada como doença crônica, né, assim como hipertensão, assim como diabetes, porque se sabe que vai muito além do que tu come e o que tu gasta. Então, assim, existe uma série de hormônios de fome, de saciedade, existe essa questão do comer emocional, existe essa questão do cortisol, que a gente falou. Então, é muito complexo, é realmente muito multifatorial, né? Então, todos esses fatores podem dificultar na perda de peso de quem está lutando contra a obesidade. De manter o peso perdido, que é um mecanismo sempre do cérebro de tentar recuperar aquele peso máximo, mas também de conseguir perder peso quando o cortisol está lá nas alturas e quando eu não durmo bem, eu não consigo, daí no dia seguinte, ter motivação para fazer exercício. Aí o sono tem a ver com beliscar mais no dia seguinte, com maior consumo calórico. Tudo isso, no fundo, se relaciona. Então, isso vira uma bola de neve que, às vezes, tu não sabe nem por onde começar, né? Muitas pessoas buscam querer perder peso, querem, assim, vêm com esse objetivo na consulta, mas o sono tá horrível. Então, às vezes, tu tem que começar antes de querer começar exercício, mudar a alimentação, às vezes começa no sono, no descanso, ou em resgate de alguma atividade de prazer, alguma atividade de recompensa que não é a comida. Então, assim, existe toda a relação, né? Por isso que, inclusive, hoje a gente também fala sobre os tipos
de alimentação. Porque como se trata a obesidade como doença e se trata muitas vezes com medicações, as medicações atuam em mecanismos diferentes, né? Tem gente que come porque tem muita fome. Tem gente que come porque desconta esse estresse e busca esse prazer e essa recompensa na comida. Tem gente que belisca muito. Então, a gente tem que saber identificar quais são esses comportamentos e qual é a relação desse comer para conseguir tratar adequadamente. Por isso que a gestão do estresse e a identificação disso numa consulta e durante um atendimento é fundamental. Perfeito. E, Gabi, quando a gente fala de resiliência, né, uma palavra bonita, na moda, e acredito que muitas das pessoas não sabem o que é resiliência. Então, de que forma o papel da resiliência ela pode desempenhar na gestão do estresse? E como que a gente pode cultivar ela na nossa vida diária, a resiliência? Vários livros, né, e gurus falando sobre resiliência. Uhum. Mas resiliência, esse conceito da engenharia eu acho muito bom, né, que é essa capacidade de voltar ao estado original, né? E eu acho que não é só voltar, não necessariamente voltar ao estado original, mas a gente saber voltar. Né? Voltar a nós, ao nosso estado de equilíbrio, que o meu é diferente do teu. Cada pessoa deveria, pelo menos, saber qual que é o seu estado de equilíbrio. Qual é a sua necessidade de sono? Qual é o tipo de comida que me faz bem? Ou que não me faz bem? Até onde eu posso ir? Quais são as minhas fronteiras? Quais são os meus limites? Meus limites. Quais os nãos que eu devo dizer? Né? Então, práticas de relaxamento nos ajudam a controlar o estresse. Mas é óbvio que a gente vai viver situações adversas na vida e coisas que nos estressam para o bem também e que vão ajudar a gente a construir desafios, né? A gente se desafia e evolui como pessoa. Eu acho que a resiliência tem um papel fundamental nesse sentido, de ajudar a gente a evoluir. E para a gente evoluir, a gente tem que estar aberto, né, a aprender. Aí entra aquela oração, a oração da sabedoria, né? Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para saber a diferença entre elas. Então, as coisas que a gente pode mudar, eu acho que a resiliência vem nesse sentido também, né? E de saber até onde eu posso ir. E as técnicas de relaxamento, existem várias, né? Assim, lista 2 pra gente. A mindfulness, a atenção plena, é uma. A atenção plena é muito legal, né? Porque as pessoas tendem a achar que é só sentar e meditar, mas a gente pode desenvolver a atenção plena em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? É óbvio que isso não é uma coisa simples, muito pelo contrário, porque a nossa mente funciona divagando, mas tentar treinar o nosso cérebro para estar presente e com pensamento presente naquilo que a gente está fazendo, né? Isso é muito legal porque isso funciona meio que como um treino para o cérebro mesmo, né? Os estudos de ressonância de imagem hoje eles já mostram que é possível, com constância nas práticas, tu desenvolver áreas do cérebro, né? Fazendo esse tipo de coisa. Óbvio que não é uma solução milagrosa, que não é sentar e fazer isso uma vez, mas é uma questão de treino, de aprendizado. Assim como a gente vai na academia, não vai um dia e tem resultado. É a constância de treino que te leva a desenvolver músculo, né? Então, funciona nesse sentido de criar novos mecanismos neurológicos, né? Uma outra coisa interessante, eu estava lendo um livro sobre medicina, saúde e espiritualidade. Um livro do Koenig. E ele traz lá algumas pesquisas que são bem interessantes, onde eles viram que pessoas que praticam espiritualidade pelo menos uma vez na semana, independente da sua crença religiosa, tendem a ser mais resilientes ao estresse, comparados a quem não pratica a sua religiosidade. Então, você praticar a sua religiosidade ou a sua espiritualidade também é importante para a sua saúde física e mental. Sim, com certeza. E a gratidão também, que eu acho que também entra nisso, né? A psicologia positiva estuda muito a gratidão e esse aumento de emoções positivas, né, que a gratidão traz. Porque é aquela coisa de ver o copo meio vazio ou meio cheio. E eu acho que isso também é um fator que ajuda a construir resiliência, né? Quando tu tá diante de um problema, tu conseguir olhar para as forças, tu conseguir olhar para as coisas boas daquilo,
não como uma coisa falsa, mas olhar realmente para o que eu posso aprender a partir daqui, né? Como que eu posso me desenvolver a partir disso. E isso eu acho que... E praticar a gratidão com as coisas que a gente já tem. Já tem. Né? As ferramentas que eu tenho para lidar com aquilo. Ser grato pelo dia de hoje, ser grato por ter um trabalho, ser grato por ter um prato de comida. Porque, por vezes, coisas tão pequenas que passam batido no nosso dia a dia, a gente não percebe. Não percebe, a gente percebe quando perde. Infelizmente, é quando a gente percebe. Então, trazer isso de forma... consciente para o dia a dia, eu acho que muda completamente essa questão dessa relação com coisas que podem ser menores, não são tão grandes assim. Uma dica prática agora, para as pessoas que estão nos assistindo, se elas perceberem que isso se encaixa um pouco nela, tudo que a gente conversou aqui, que elas estão mais estressadas, que elas estão identificando que o seu sono está ruim e tal, quem que elas devem procurar? A elas mesmas. Eu acho que essa é Perfeito. A primeira resposta, né? É tentar se resgatar. Porque muitas pessoas elas nem sabem o que elas gostam. Ou não sabem por onde começar. E, às vezes, tu tem que descobrir. Sim. Às vezes, tu tem que descobrir o que gosta. E tu tem que colocar esse compromisso, esse limite de o que eu vou fazer todos os dias, quanto tempo eu vou dedicar para mim, para eu me resgatar, né? Seja lendo um livro, seja praticando meditação, seja ouvindo a música que eu gosto de fone no meu quarto, sem ninguém me incomodar, e eu vou fechar a porta e esse momento é meu. Ou seja, fazendo um curso, se desenvolvendo de outra forma, mas buscando aquele momento que ela sabe que pode ou se reconectar ou se restaurar, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu não sei se a pergunta era em relação ao profissional. Sem dúvida. Eu acho que a sua resposta foi melhor do que eu esperava. Ela foi melhor do que eu esperava, porque é perfeito. A gente precisa... A cura não é um profissional de saúde que vai te trazer saúde. São as suas escolhas diárias que vão te trazer saúde. O profissional de saúde, a gente é formado para ser, na maior parte do tempo, apenas pessoas que vão te conduzir. Que vão te orientar. Na verdade, a gente deveria ser mais orientador do que um condutor. A gente não tem que dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. A gente tem que mostrar para elas os caminhos que elas podem seguir e a decisão é delas. Claro. Então, você pode ir no melhor médico, no melhor psicólogo, nutricionista, etc. E se você não quiser ser curado, você não vai ser. Não vai. Você não vai ter mais saúde. As pessoas querem comprar a saúde embalada. E ela não vem num pacote. Ela não vem num serviço. Ela vem das escolhas que a gente toma. No dia a dia, no né? Dia a dia. Não no dia da consulta. Exato. Mas, assim, eu acho que também nessa questão, assim, pensando em profissionais, óbvio que os terapeutas, assim, eu acho que eles têm um papel, assim, quando chega nessa questão de saúde mental muito importante. Sim. Principalmente nessa ideia de tentar mostrar caminhos, né? De tentar facilitar, né? Ferramentas e caminhos... Facilitadores de saúde. Facilitadores de ferramentas e de caminhos possíveis, porque, às vezes, tem situações que a gente realmente fica preso numa perspectiva, né? Então, não só terapeuta, às vezes, uma conversa com quem tu gosta te possibilita mais íntima, isso. Né? Um amigo, um familiar. Mas é importante, eu acho, muitas vezes, a gente sair da nossa perspectiva. Né? Para mim, por exemplo, viajar faz isso. Eu saio da perspectiva, eu questiono as minhas crenças quando eu estou sob uma outra realidade. Então, às vezes, trocar de ambiente, às vezes falar com uma outra pessoa, e estar aberto. Cozinhar. Legal. Tudo isso eu acho que propicia tu provar, né? Sabores e temperos e coisas. Te propicia... poxa, pode ser de outro jeito. E aí, eu acho que aquilo pode te dar ferramentas assim, para lidar com problemas, tu consegue ver o problema do outro, de redimensionar as coisas. Mas, sim, acho que a gente não pode falar de saúde mental sem falar de terapeutas e... Sem dúvida, terapeutas e psicólogos. Psicólogos e tudo mais. Sem dúvida, perfeito. Gabi, eu acho que hoje o nosso papo foi muito bom, foi muito produtivo. Eu acho que a gente pôde trazer aqui, acho que vários insights e uma perspectiva diferente para as pessoas que estão nos ouvindo de casa.
Eu espero que vocês que estão aí nos ouvindo, que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E se ele fez sentido, comenta aqui embaixo se você acha que está com estresse, se você em algum momento passou por isso, ou compartilhe esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir e mudar um pouco a sua perspectiva e sair de si e olhar por cima, né, numa visão mais ampla.